Oi, pessoal, eu sou Fabiana Barros. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a transição planetária, mas numa ótica mais consciencial. Antes de começar, né, já chega, deixa like, curte, compartilha. Eu não gosto, como todo mundo sabe, de falar sobre catástrofes, tragédias, enfim. Eu gosto sempre de vibrar na coragem. E ficar falando coisa que dá medo, para mim, não é o meu negócio. Mesmo porque a gente é controlado pelo medo. Então, quanto menos medo a gente se sentir, melhor. Então, eu vim aqui para trazer uma consciência a respeito da transição planetária diferente. Primeiro, vamos falar da energia 5D, né, que todo mundo fala, de quinta dimensão. Quando a gente fala dessa energia 5D, a gente está falando justamente isso, né, da gente começar a vibrar sem medo, vibrar sem escassez, vibrar na empatia, sem pena, né? Na empatia, sem sentir pena, na verdade, porque são coisas diferentes. Sobre a gente ter uma visão mais ampla das coisas, a gente deixar um pouquinho de ser essa criança que a gente é, de sempre estar desprotegida, de sempre estar com medo, de sempre achar que alguma coisa ruim vai acontecer, de deixar as nossas pendengas na mão dos outros, de buscar sempre alguém para dar um direcionamento para a gente aprender a ser mais autônomo, a gente aprender a sentir mais leveza em meio até quando a gente fala sobre o yoga, por exemplo, o yoga é todo baseado nisso, né, de você aprender a se centrar, a você ficar em estado de samadhi, para tudo que estiver acontecendo em volta não faz a menor diferença para você, né. Dá a impressão que a pessoa fica fria, mas não é, porque na verdade quando acontece uma coisa ruim, se você fica nervoso, não adianta nada. Então, para você se manter centrado, para você entender que o sentimento não é você, que você é a consciência, aquele sentimento é simplesmente algo efêmero que passa e vai, que flui através de você. Então você não se identifica mais com sentimentos, né, você não se identifica com as emoções, você não se identifica com o que está acontecendo de tudo errado. Então quando você é uma energia mais de confiar no fluxo, aquele negócio de soltar, você faz a sua parte e solta, e deixa que o resultado venha e confia no processo. Você também abandonar esse sentimento de escassez, na verdade abundância na escassez, porque a gente é abundante, o universo é abundante, mas abandonar esse sentimento de achar que a gente tem escassez, a energia 5D, ela vem com essa pegada. E aí o que que acontece, né, gente? A gente vê que quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. E no caso dessa transição planetária, eu vou explicar rapidamente do que se trata a transição planetária, mas eu não vou entrar em profundidade e nem em todos os detalhes, porque realmente eu não gosto de falar de coisas que causam medo. Eu até trouxe esse assunto hoje, porque ontem a gente fez uma live com a Luísa Castanhedo e ela é especialista nisso. Então, o trabalho dela é todo sobre transição planetária. Então, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, vá lá no canal dela, que tem muitos vídeos sobre isso. O que eu vou conversar aqui é algo que eu quero que vocês entendam que tem que ser a vibração de quem quer passar por esse período sem sofrimento, sem se perder ali de desespero. Na verdade, essa transição é, na verdade, uma elevação de vibração, de consciência mesmo. Então, e assim, o planeta sempre muda, gente. Já teve épocas ali super obscuras, que depois aconteceu uma coisa muito horrível, e aí as pessoas mudaram a ótica e passaram a viver um pouquinho melhor, né? Passaram a ser pessoas diferentes. Tudo muda o tempo todo no mundo. Até a questão, né, falando da energia 5D, essa questão de você desapegar do passado, desapegar de quem você era, desapegar de quem seu pai, sua mãe, seu filho era, é muito importante. Eu já venho trazendo essa questão do desapego há muito tempo, mesmo antes de eu realmente realizar essa questão da mudança. A gente perde muita coisa grudado em costumes, em passados que a gente costumes, em hábitos, enfim, que a gente tem. Até em música, a gente fica pegado nas músicas, a gente: antigamente que era bom, antigamente que era bom". A gente não dá oportunidade para conhecer coisa nova ou para que surjam coisas novas, porque a gente está apegado ao que foi. Então, nossos filhos, né, eles crescem e a gente fica: "Ai, era tão bom quando era nenenzinho, era tão bom". Pô, por que não aproveitou quando era neném então? Eu acho que a gente desperdiça muito tempo preso a coisas que a gente poderia ter aproveitado naquele momento. E agora bola para frente, vamos esperar coisa nova. Então essa questão de apego também, né, do passado, apego às pessoas, também já não é uma energia equivalente. Quando a gente fala da transição,
é um despertar coletivo, vamos dizer assim. Isso aconteceu muitas vezes, não é nenhuma bicho de 7 cabeças. Só que, como sempre, as pessoas querem levar para um: "Ai, meu Deus do céu, que não sei o que todo mundo vai morrer, que não sei o quê". Não tem nada disso. E se tiver também, gente, desencana, morre, pô. Né, pelo amor de Deus, cara, não tem como se tiver que acontecer alguma coisa nesse sentido, não adianta você ficar desesperado também, mas não vai acontecer nada disso. O planeta continua aí no seu curso há muitos e muitos e muitos e muitos milhões de anos, que mesmo que vá realmente acontecer alguma coisa, eu não estou dizendo sobre a transição planetária não, mas qualquer coisa que possa acontecer, né, que a gente não sabe, não adianta nada ficar desesperado. Aproveita, vive sua vida, sabe? Não tem esse desespero que a gente carrega, essa, meu Deus, não sei o quê. Meu, você não tem controle sobre nada. Então, vive sua vida, vive o que você tiver para ver, vive sua experiência. Falando até sobre esse lance de experiência, nós estamos tendo uma experiência humana, nós estamos tendo uma experiência na Terra. E eu vi que a gente acaba entrando, quando a gente entra nesse processo de expansão da consciência, a gente acaba entrando numas de viver em Nárnia. E, sinceramente, se fosse para a gente viver em Nárnia, a gente estaria em Nárnia. A nossa intenção, a gente não veio até aqui para ficar viajando na maionese. A gente veio até aqui para se experimentar, para aprender a ser humano, para curtir essa experiência, para ajudar quem pede a nossa ajuda e não quem não pede, né? Tem gente que tá cagando, né? Que não quer sua ajuda. E aí a gente fica insistindo ali em correr atrás e às vezes não é o propósito da pessoa. Então a gente tem que parar de ser arrogante e se colocar no nosso lugar, né? E aproveitar a nossa experiência. Essa energia de quinta dimensão, ela traz isso também. Cuida da tua vida, sabe? Não importa que o outro tá fazendo besteira, é a experiência dele. A gente tem que entender que todo mundo é um fragmento do todo se experimentando. E vai se experimentar de todas as formas. Não tem aquela frase, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória? Esse tudo não é só coisa boa, é o ruim e o bom. Então, porque não existe certo e errado, bom e mal. Tudo é uma experiência que o todo está tendo, ele se experimenta como qualquer coisa. Então, não cabe a gente a fazer esse julgamento. Se a pessoa estiver fazendo alguma coisa criminosa, enfim, é a justiça que tem que lidar com ela, né? E não o meu julgamento. Eu não tenho que julgar caráter de ninguém. Eu tenho que viver a minha experiência da melhor forma possível e ser quem eu consigo ser. Assim como as pessoas, elas são o que elas conseguem ser. As pessoas, às vezes, elas não conseguem ser a mais do que aquilo. Mas essa energia de quinta dimensão também te deixa nessa posição de, ok, cada um na sua experiência. E aí você assume as consequências dos seus atos, né? Assim como eu assumo dos meus, as pessoas vão assumir dos delas. Ninguém foge a isso. Ainda mais nessa energia que parece que o castigo vem a galope. É a lei da causa e efeito, funciona assim de forma rápida, que é uma beleza. Olha, gente, desde 2017 eu tô percebendo isso, que o castigo tá vindo a galope. Você faz uma coisa ou você é acometido de alguma injustiça, é na hora. Não demora. Antes eu passava anos assim pensando, nossa, mas aquela pessoa fez isso comigo, não aconteceu nada com ela, não sei o quê. Gente, hoje não é assim. Hoje a pessoa faz, ela paga rapidinho. E sim esse negócio de ai, nossa, paga, né, que nem eu falei, mas é a questão da causa e efeito, né, você fez, tudo vai e volta, né, o que você emana volta para você. Então não é uma questão de punição e nem nada disso, né, tanto que quando a pessoa, ela ressignifica, às vezes ela pode fazer um ato super zoado ali, mas poxa, ela parou e criou consciência sobre aquele ato. Também não existe karma para ela. Aliás, isso é uma coisa que também, cai por terra, porque, se você cria consciência, não existe karma para você. Você vai criando consciência de determinadas situações, você não precisa passar por todo um processo. Mas o que falta na gente? Que a gente tem que o nosso foco tem que ser em criar consciência, né, e não, enfim, ficar se punindo e: "Ai, meu Deus, eu fui injustiçado, eu fui traumatizado, aconteceu isso comigo. Ai, porque eu fiz isso pra fulano, agora eu tenho que pagar. Ai, porque não sei o quê, porque eu fui traído, porque não sei o quê", ficar nessa lamentação, nesse drama. Gente, é só criar consciência. Isso até eu mudo um termo, eu tô evitando usar o termo espiritualidade hoje em dia, porque pelo que tudo que eu li e estudei, eu não entendo mais como espiritualidade, eu não entendo mais como espírito, eu não entendo mais como algo além. Eu entendo que existem camadas que a gente desconhece ou esqueceu, e a gente não sabe como funciona, e tá tudo certo. E não precisa entender tudo, porque cada coisa no seu momento. Eu entendo o máximo que
que eu consigo, a minha cabecinha consegue lidar. Mas eu não fico forçando para entender além disso. Mas eu não entendo como algo espiritual ou como algo de outro mundo. Para mim é só um lugar que eu não fui ainda, que eu não acessei, que eu não conheço, que eu não sei como que funciona, né? Como se fosse um outro país. Mas nada além nada assim de outro mundo, né? São outras dimensões. Mas, ao mesmo tempo, né, antes eu ficava: "Ai, meu Deus, eu quero saber, eu quero ver como que é, eu quero entender tudo". Hoje eu já não tenho mais essa necessidade, eu vivo uma coisa de cada vez, né, na hora que eu tiver que saber, eu vou saber e pronto, acabou, para mim não faz diferença. E eu parei de querer buscar Nárnia sempre, parei de querer: "Ai, meu Deus, vou ficar o tempo todo lá em Nárnia e vou esquecer aqui a terra". Não, não faço mais isso. Se fosse para eu ficar só lá, né, pensando no lá, eu não teria nem vindo. Pra quê, cara? Eu vou estar aqui pensando em outro lugar. Então não faz sentido nenhum. Então eu parei de ficar me cobrando esse tipo de coisa, porque é uma experiência pra gente experimentar, é gostoso, legal, divertido, né? Se não for para ser divertido, eu nem teria vindo. Então ter essa leveza no olhar, né? Ter essa presença de estar aqui. E presença é algo que é primordial. Você esquecer passado, esquecer futuro. Depois eu faço um vídeo falando sobre passado e futuro, mas eles não existem, né? São só probabilidades, tanto passado quanto futuro. O que existe mesmo é o presente. O que você consegue vivenciar não é o presente, é o agora. O que eu acabei de falar há 2 segundos já passou, é o agora. Isso foi libertador para mim, porque assim, eu trabalho essa questão da presença desde 2019, sei lá, 2018. E cada vez você vai entendendo isso de uma forma diferente, né? Eu sempre falo que presença é quando você tá lavando uma louça, você tá sentindo a bucha, você tá fazendo não sei o quê, você tá conversando com uma pessoa, você tá olhando no olho, você tá dando valor àquilo que ela tá falando, você tá executando uma tarefa, você tá ali naquela tarefa, não tá pensando em outra coisa. Mas presença vai além disso, porque você pode mudar a sua vida a todo momento, porque é sempre presente. A todo momento você pode mudar a sua vida. Hoje, por exemplo, quando eu e meu marido a gente discute, a gente acabou de discutir e a gente olha e fala assim: ok, vamos mudar, mudou, vamos mudar agora. Sabe? Não fica aquela raiva, sabe? Porque não existe, não existe. A gente não brigou, sabe? Não existe. Aquilo não existe mais. Então eu posso tomar minha decisão a partir de agora. Eu escolho que agora eu não tô brigada e acabou. Eu escolho que agora eu sou uma pessoa despreocupada. Eu escolho que agora eu sou uma pessoa calma. Eu escolho que agora. Cara, você pode escolher tudo a todo instante. Você muda a sua vida a todo instante, a cada escolha sua. Você muda de linha de tempo, a cada escolha sua. Então, para que continuar escolhendo a porcaria? Para que continuar escolhendo sofrimento? Não é fácil, tá? Mas se você realmente está decidido a criar consciência, você consegue, aos poucos vai, sabe? Com o tempo você vai entendendo. E vai conseguindo aplicar isso no seu dia a dia. E a presença também faz com que você viva mais, porque os dias, eles demoram a passar. Os dias que eu estou mais presente ali no momento são os dias que mais demoram para passar. Então a presença é tipo algo que te deixa mais eterno. Porque você vai. Porque normalmente a gente sempre está pensando ou no passado ou no futuro, a gente não tá meio desconectado com o presente, e o tempo passa rápido, vai passando muito rápido, os anos vão passando rápido. Tanto que quando a gente olha só, quando a gente é criança, lembra que todo mundo fala assim, ai não, nessa idade aproveita que passa devagarzinho, depois que você fizer 20, ó, é ladeira abaixo, passa rapidinho, porque a gente deixa de ser presente. Quando a gente é criança, a gente só tá aproveitando o momento. Então, acredito que todo esse momento meu de expansão da consciência foi uma busca por voltar a ser criança. Porque várias coisas que eu fazia quando era criança, eu voltei a fazer. Ser presente, né, se divertir, não ficar preocupado. Voltar a ser criança, gente. Né? Irresponsável, assim, fui, né? Não precisei mudar muito. Então, gente, eu queria trazer essa mensagem, né, da transição planetária nesse sentido. Porque, assim, tem muita gente falando sobre o que é transição planetária, as coisas que possivelmente vão acontecer, todos os detalhes sobre as grandes operações, enfim. Mas o mais importante que a gente tem que saber é como a gente precisa vibrar para não sofrer,
né, as coisas acontecem o tempo todo, não é por causa da transição planetária, tudo acontece, está acontecendo tragédia o tempo inteiro, mas a forma como você lidar com isso, evita mais sofrimentos desnecessários. A forma como você lidar com notícias ruins, elas te colocam num estado diferente. A forma como você está vibrando, se você está vibrando sempre no medo, se você vai atrair situações de medo, você vai atrair situações para te causarem essa sensação. Então, ai, tô sabendo que vai ter um ciclone bomba aqui, né? Que aqui sempre tem ciclone bomba. Tô sabendo que vai ter um ciclone bomba. Aí eu já começo a ficar um mês antes me preparando e preparando a casa e com medo das telhas cair, com medo disso não sei o quê, dos vidros quebrarem, e com medo de cair árvore, com medo de não sei o quê. Gente, possivelmente vai acontecer uma dessas coisas, né? Eu estou preparando o terreno, então eu estou abrindo uma possibilidade de que isso aconteça. Lembra que eu falo, gente, que nem se proteger de energia negativa. Se você fica em função disso, se você fica, ai, porque eu preciso me proteger, porque eu vou fazer isso daqui para me proteger, eu vou fazer isso daqui. Você está criando uma possibilidade. Você cria possibilidades o tempo inteiro. Essas possibilidades são criadas a partir daquilo que você acredita. Se você acredita que pode ser atacado, você provavelmente será, ou provavelmente não vai poder ficar sem proteção, sem fazer um ritualzinho, porque senão você será também. Porque você abre essa possibilidade. Quanto mais forte aquela sua crença, maior a possibilidade daquilo acontecer com você. Por isso que, hoje em dia, eu procuro não me alinhar com isso. Não me alinho com isso, porque ninguém tem a capacidade de entrar no meu campo. Sou eu que permito. E eu permito como? Acreditando que pode acontecer. É uma permissão que você está dando. É uma inocência muito grande, é uma ingenuidade muito grande. A gente achar que criar realidade é só para uma coisa ou outra. Ou você cria ou você não cria. Decida no que você quer acreditar. Você acredita que você cria sua realidade? Então é para tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não queira criar subterfúgiozinhos, não queira criar adendos, porque não tem. No geral, acredito que o mais importante aí a respeito desse momento é que a gente entenda que a gente precisa, de uma vez por todas, vibrar elevadamente, que a gente precisa criar consciência. Quem não quiser criar, tudo bem, não tem problema nenhum. As informações que eu trago aqui não é para forçar ninguém ou dizer que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo. São informações para que você sofra menos na sua vida, para que você sofra menos nos processos, para que você tenha uma vida mais leve, independente de transição planetária ou não. Se você adotar esse passo a passo, né, a questão da empatia, de vibrar leve, de viver com presença, tudo isso vai beneficiar a sua vida, porque vem beneficiando a vida de muita gente que já entendeu isso há muito tempo, né? Eu tô entendendo isso agora, mas tem gente que já entendeu isso há muito tempo e vive muito bem. Então, assim, eu sempre penso assim, cara, se fulano consegue, eu também consigo. Se tem uma pessoa no mundo que é totalmente feliz, abundante, enfim, eu também consigo. Eu também consigo ser. Eu não sou diferente dessa pessoa, né? Eu tenho a mesma possibilidade de conseguir do que essa pessoa, então eu vou tentar. Então, tudo que eu trago aqui é de muita leitura, muito curso que eu fiz. Então, não é algo que eu. Tem coisa que é da minha cabeça também, mas a maioria não. A maioria são de aulas que eu tive, principalmente de livros que eu li. Eu procuro sempre. Eu sou uma pessoa bem pragmática. Então, para mim, não adianta contar historinha. Para mim, não adianta vir de fantasia. Eu, várias vezes em meditação, falo isso com os possíveis mentores, guias ou anjos, ou quem seja quem for, o eu mesmo, meu eu maior, enfim, para mim isso não importa, né? Mas essas consciências que dizem que ficam ouvindo a gente, eu sempre peço, falem para mim o que é real até o máximo que eu consigo aguentar. Se for uma coisa a mais que vai me deixar louco ou que vai me matar do coração, não precisa me mostrar e nem me falar. Mas, se é algo que eu consigo absorver, me fale, não me conta história, eu não quero ouvir historinha. Eu acho que quando a gente tira esse negócio da fantasia, eu não quero ouvir historinha de anjinho, eu não quero ver historinha de demoninho, eu quero que me fale a real, o que que é, né? Então, eu sou muito pragmática, porque todas as mensagens que são passadas pra gente, elas atravessam o filtro do nosso ego. E se você
traz um ego carregado de, ai, conte uma historinha para mim, né, que é algo que a gente tem, um ano tem muito, a mensagem ela não vai vir clara para você, ela vai vir como uma fábula, como uma historinha, porque é o que você consegue absorver. Então, para mim, acabou isso. Não quero fábula. Me conte a real. Me conte o que é. Se eu for capaz de entender, você pode me contar. Pode me trazer o ensinamento real. Então, os livros que eu leio, eles são muito no sentido da ciência da espiritualidade, né? Medicina vibracional, por exemplo, é um livro super complexo, né? A, a respeito do nosso corpo, dos chakras, dos campos energéticos ali. E eu gosto muito que traz isso de uma forma prática, de uma forma não melindrosa, sem história, né? Então, a maioria dos livros que eu leio, eles são nesse sentido. Tem um outro também que é do Joe Dispenza, Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, não sei, depois eu coloco aqui. Mas esse livro também eu gosto. E engraçado que, assim, todas as pessoas que eu gosto de ouvir, ou gosto de ler, elas têm essa característica também. Elas não são contadores de historinha. Ele Couto, ele manda na lata mesmo real. Joe Dispenza, que fala de uma forma bem, né, ele usa neurociência, epigenética, para falar sobre isso. O Bashar, que apesar de ser uma canalização, né, de um extraterrestre, ele também fala dessa forma, óbvio, ele ressoando, tentando passar, né, de uma forma simples e fácil para as pessoas que vão à palestra dele. Mas ele também ele é bem nessa linha, assim, né, mais da ciência da espiritualidade, a ciência da consciência, né. E eu ressoo muito com isso, porque eu não curto esse negócio, sabe, de ficar contando historinha para boi dormir, não. Para mim o negócio tem que ser a real, mandar a real. Acredito que pela minha cabeça eu não tô falando que isso é uma coisa boa, tá, gente, porque até muitas ferramentas de permissão que são de expansão da consciência não funcionam comigo, porque eu não consigo acreditar nelas, né. Então tem coisa que funciona super para o meu marido, né, algumas terapias que funcionam super para ele, alguns procedimentos que funcionam muito para ele, porque ele não tem essa cabeça que nem eu de querer, sabe, de ser lógica, de ser prática, assim, ele consegue fantasiar um pouco, então para ele funciona super, às vezes ele tá com alguma coisa, passa assim, um piscar de olhos, e para mim, meu Deus, eu não consigo acreditar naquilo, então não vai funcionar, né. Poderia citar algumas coisas, mas eu não quero criar esse paradigma na cabeça de vocês também. Mas tem coisa que não funciona comigo de jeito nenhum, né? E coisas que eu fiz o curso e sei fazer e sei aplicar em outras pessoas funcionam, mas em mim não funciona. Porque eu não tenho essa. O meu sistema de crenças não é compatível com essa fantasia, né? Então, não dá certo. Mas assim, a gente tem que entender também que tudo dá certo, tudo funciona a partir daquilo do seu sistema de crença no que acredita, né? Se você achar que colocar o dedo aqui na testa vai passar sua dor de cabeça, vai funcionar, tá? Então, é mais nesse sentido. Mas, em geral, gente, a gente tentar criar um pouco mais de consciência, né, para poder ver as coisas como elas são, parar de sentir medo, parar de sentir ansiedade, parar de deixar de entregar sua vida na mão de outra pessoa, de deixar as pessoas colocarem mais crença em cima de você, dentro de você, vibrar no amor incondicional, isso é muito importante, que é algo que é difícil a gente conseguir entender, mas a partir do momento que a gente entende que todos somos um fragmento do todo, que todos somos o todo se experienciando, fica muito fácil da gente criar esse amor. A gente não se sente na obrigação de ficar julgando ninguém, né? A gente entende que aquela pessoa, ela tá fazendo o máximo que ela consegue, é o máximo que ela consegue. Às vezes, o máximo que ela consegue é nada. Às vezes, o máximo que ela consegue é horrível, mas é o máximo que ela consegue. Então, a gente tem que deixar parar um pouco de ficar colocando esse peso todo no ato das outras pessoas. Deixe elas com o andar da carruagem delas, com a lei da causa e efeito delas, e a gente com a nossa, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto de transição planetária, se aprofundar mais nisso, de uma forma a saber todos os processos de operações, enfim, procurem pessoas sérias que falam sobre esse assunto. Já falei da Luísa Castanhedo, que ela trabalha somente com isso. Mas aqui, neste canal, eu procuro
não me aprofundar muito nessas coisas, porque eu não quero, de repente, com o meu jeito, enfim, da minha forma de entender, como eu não trabalho especificamente com esse assunto, eu não quero trazer medo e nem, enfim, trazer nenhuma sensação que possa prejudicar. O meu objetivo é justamente libertar e deixar vocês sem medo nenhum, entendeu? Para vocês viverem a melhor experiência possível aqui na Terra. Então é isso, gente. Até a próxima e um beijo.